Olá para você ligado no Jornal ITV, é isso mesmo, eu estou aqui juntamente com o Dr. Leonardo da Silveira Bossi, ele é oncologista clínico, vai falar um pouco sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer, que completa, na data de hoje, 20 anos. Doutor, explica para a gente então sobre a importância, né? Qual é a importância dessa data e também a respeito do diagnóstico precoce? Eu acho que a maior importância que a gente pode enfatizar é você ter uma data para lembrar as pessoas que a doença oncológica, o câncer, é uma doença curável quando você consegue fazer o diagnóstico de forma precoce. Então, eu acho que quebra alguns tabus, aquela ideia de que não se deve falar nessa doença, que é uma doença que não deve ser, a palavra não deve ser dita, né? Então, você repetir essas campanhas, não só essa como outras que tem ao longo do ano, eu acho que não é que deixa esse tema um pouco mais comum, mas tira o tabu de que não se deve abordar essa doença nem falar sobre isso. Doutor, agora fala pra gente sobre os principais tipos de câncer, tanto no homem quanto na mulher. Então, isso modifica às vezes de um ano para o outro, mas atualmente o câncer no homem mais prevalente é o câncer de próstata e na mulher é o câncer de mama. Não, são até pelo volume de doença, serem doenças com uma prevalência muito maior que outros tumores, ainda tem uma taxa de mortalidade alta, mas a gente chama atenção também para o câncer de pulmão para os dois sexos, o câncer de colo de útero para as mulheres, o câncer de intestino para os dois sexos também, e as doenças relacionadas aos vícios, né? Cigarro, bebida, que são doenças que a gente tem maior probabilidade de evitar, então a gente também trabalha em cima de tirar esses hábitos de má qualidade na vida das pessoas. O senhor falou sobre o vício, é a respeito disso que eu queria abordar, a respeito dos hábitos, o quanto isso acaba influenciando no desenvolvimento da doença. Então, a maior parte das pessoas tem em mente, né, é uma questão muito disseminada de que as doenças oncológicas são doenças hereditárias. Quer dizer que você acaba, pelo histórico da sua família, a maioria das pessoas tem, eu tive um paciente com essa doença qualquer, então eu também vou ter o risco. Na verdade, a maior parte das doenças oncológicas, dos cânceres, não são hereditários. Eles são adquiridos ao longo da sua vida por mutações genéticas que você vai adquirindo. O que induz essas mutações são os seus hábitos de vida. Então, reconhecidamente e disseminado na população, o uso de bebida alcoólica em excesso e de cigarro, que são um lugar comum em discussões, mas existem outras coisas também que devem ser evitadas. As dietas de má qualidade, ricas em carboidratos de má qualidade, pobre em fibras, a falta de hidratação, a falta de atividade física regular, que é diferente da atividade física cotidiana. Então, de uma forma geral, eu costumo comentar com meus pacientes, se você ligar a internet ou a televisão, em 10, 15 minutos você vai aprender a ter uma vida saudável. Então não é muito desculpa as pessoas falarem com o médico que não sabem o que tem que fazer. Na verdade é muito fácil você adquirir, até hoje com a facilidade de internet, de TV a cabo e tudo, você conseguir aprender um pouquinho melhor como comer com uma qualidade maior, atividades físicas. Então o ideal, quando você tem condições, é procurar a orientação de um profissional adequado. Mas, basicamente isso, você tem que ter bons hábitos de vida para que você evite ao máximo, né? É óbvio que você não consegue evitar a maior parte das doenças oncológicas, né? Mas o que você pode fazer, cabe só a você. E a respeito dessas campanhas, né, que existem nessa época, a importância disso também para se conscientizar e lembrar as pessoas de que isso existe, é um problema seríssimo de saúde até mundial, a nível mundial falando. O que isso tem, em parte, com as pessoas? Eu acho que, assim, primeiro, como eu falei, retirar o tabu, quer dizer, você tem que... São poucas doenças na oncologia que você consegue fazer uma triagem, que é você conseguir fazer um diagnóstico precoce antes de ter sintomas. Então, você tem o câncer de mama na mulher, o câncer de próstata no homem. O câncer de pulmão para pessoas que tinham o hábito de fumar por um determinado tempo, tanto para homens quanto para mulheres.
o câncer de colo de útero nas mulheres, o câncer de intestino nos homens e nas mulheres. Então, essas campanhas, primeiro, elas enfatizam que tem doenças que é possível você fazer a triagem e fazer um diagnóstico precoce. A maioria dos tumores, não digo assim, não em volume, em número de pacientes, mas em localização, a maioria das localizações de tumores, estômago, pâncreas, você não tem métodos de triagem adequados. Então, aí a gente chama atenção para mudanças na sua vida. Então, sintomas que você não está identificando muito bem, mas que não estão passando, sintomas que eu falo assim, que são contínuos, aquele sintoma não tem muita explicação para você e não está melhorando ao longo de dias, semanas. É prudente você procurar uma avaliação médica, né? Não é assim, de ontem para hoje eu senti alguma coisa, eu vi um parente ou um familiar, eu vi na televisão alguém que teve esse sintoma aqui e fez diagnóstico. Geralmente não é assim que acontece. A pessoa ficou algum tempo e em algum momento aquele sintoma chamou a atenção e ele procurou um profissional, mas aquilo não foi da noite para o dia. Para que as pessoas também não fiquem assim, de um dia para a noite para sentir alguma coisa e amanhã eu tenho que fazer uma avaliação urgente, senão a vida também não vai ficar nem um pouco agradável se as coisas forem assim. Mas de uma forma geral, sintomas com essas características que estão progressivos, que são constantes, né, você tem que procurar um profissional médico. E as doenças que você consegue fazer diagnóstico precoce, essas campanhas são muito importantes para desmistificar o câncer como uma doença incurável e intratável. Muitas vezes, especialmente para doenças crônicas, que você consegue cuidar do paciente por muitos anos, como a doença de próstata, doença de mama, você mesmo tendo uma doença avançada, você ainda consegue ter uma qualidade de vida muito boa e até tratar pelo resto da vida e vir a falecer de outra coisa. Obrigado pelas informações, Dr. Leonardo. É isso, né, gente? Tudo explicadinho por aqui. Marcos Vini, para a ITV.